a partir do verso 1, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, de quem eu tenho muita saudade, vocês que são minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Oremos. Deus, nós te pedimos que o Senhor aplique, através do Teu Espírito Santo, a Tua palavra em nossa vida. Que juntos, como igreja, possamos entendê-la, compreendê-la e colocar em prática, Deus, aquilo que nós estamos aprendendo. Que essa pregação seja para glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma série de estudo bíblico, de pregação, nessa carta de Paulo aos Filipenses. Já estamos há algum tempo nela. E é dessa forma que nós seguimos quando nós fazemos pregação expositiva. É a forma como eu sigo, né? Não significa que é a forma correta ou a forma melhor, mas é a forma como eu entendo para a igreja ser a melhor forma de a gente estudar juntos a palavra de Deus de uma forma discorrida, né? Então a gente já estudou desde o capítulo 1 e chegamos agora no capítulo 4, né? E a gente vai pegando os pedacinhos ali do que a gente vai aprendendo, que nós vamos enxergando a luz da palavra de Deus. E, meus irmãos, certamente muitas pérolas, muitas coisas importantes, provavelmente eu posso ter deixado passar despercebido aqui. Então, por isso que é importante você em casa estudar a palavra de Deus, estudar esse texto, estudar esse livro, porque quando você chega aqui para ouvir, você já está carregado com a palavra de Deus a respeito desse tema. Então, eu sempre aconselho, eu sempre falo para os irmãos da nossa igreja de que nós não podemos ficar apenas no domingo, ouvir a palavra e não estudá-la durante a semana, que é a nossa prática de vida lá fora. Mas eu quero trazer para os irmãos aqui uma contextualização do que nós vamos estudar hoje e contextualizar os irmãos onde nós estamos, porque como eu disse, nós estudamos desde o capítulo 1 a respeito do que Paulo escreveu a essa igreja. E meus irmãos, nós como batistas reformados, nós não escolhemos temas específicos com relação ao dia que nós estamos passando. Por exemplo, na semana passada, nós não escolhemos uma passagem que falasse da Páscoa, né? Nós demos continuidade, sim, no texto que nós estamos estudando. Então a gente entende que pela providência de Deus, Deus cuida de todas as coisas e Deus fala através da palavra de Deus à sua igreja. E por isso que hoje nós chegamos no capítulo 4, mas queria lembrar do que nós já estudamos até aqui. Também lembrar aos irmãos que Paulo está preso em Roma, né? Então ele depois de ter passado por alguns outros lugares, ter sido preso já algumas outras vezes, agora ele foi preso novamente e está em Roma e está escrevendo essa carta para a igreja em Filipos. Então no capítulo 1, meus irmãos, Paulo começa ali fazendo uma oração, dando graças a Deus pela vida dos irmãos. Ele gosta de testemunhar e ele testemunha, principalmente no capítulo 1, a bênção que é estar debaixo da oração desses irmãos, a bênção que é poder ser cooperador de Cristo com o auxílio desses irmãos. E ele faz aqui um compilado de testemunho a respeito do que Deus tem feito para o Evangelho através da vida de Paulo e seus sofrimentos. E por esse motivo a igreja não precisava ficar triste, porque Paulo estava pregando o Evangelho. Paulo estava anunciando o Evangelho ainda que estivesse preso, ainda que ele estivesse sofrendo, Paulo estava continuando a pregar o Evangelho, a igreja não precisava ficar triste com relação a isso. No capítulo 2, Paulo chama a igreja então a viver o amor fraternal, tendo como exemplo Cristo, o Cristo que se humilhou, o Cristo que habitou entre nós, o Cristo que foi obediente, totalmente obediente ao Pai, e foi obediente até a morte. E ele faz aqui então, que ele chama a igreja que nós devemos viver dessa forma também,
de forma humilde, buscando cada dia mais ser parecido com Cristo, porque Ele é a nossa referência, e Cristo foi exaltado. O fato dele ter se humilhado, Deus o exaltou de tal maneira, e Ele é o Rei dos Reis, cujo todo nome, todo joelho se dobrará e anunciará que Jesus Cristo, e dirá que Jesus Cristo é o Senhor, que reconhecerá que Cristo é o Senhor. Então, debaixo desse senhorio de Cristo, a igreja então precisava desenvolver a salvação. É isso que Paulo ainda finaliza ali no capítulo 3, dizendo, olha, busquem a salvação, busquem crescer, busquem desenvolver espiritualmente. E como exemplo de crentes servos, aqueles que também sofreram por amor ao Evangelho, Paulo vai citar duas pessoas. Vai citar aqui Timóteo e Epafrodito, duas pessoas que estavam sofrendo pelo Evangelho, pessoas que já tinham passado por dores, sofrimentos, mas ainda estava anunciando e pregando o Evangelho. E aí então no capítulo 3, meus irmãos, o Paulo vai trazer aqui um momento da carta que é mais exortativa. E aí ele vai trabalhar com a igreja a respeito daquilo que estava acontecendo na igreja de Filipos. Pregações a respeito do Evangelho estavam sendo deturpadas. Existiam irmãos dentro da igreja, pessoas dentro da igreja, principalmente judeus, que estavam pregando o Evangelho mais alguma coisa. Então, Jesus mais alguma coisa. Então, não é só crer no Evangelho, não é só crer em Cristo. Você precisa crer em Cristo, precisa praticar boas obras. E aí, então, você vai obter a salvação. E Paulo, ele de uma forma bem firme aqui, ele vai dizer para a igreja, não, cuidado, e mais, ele vai dizer, cuidado com esses cães. É assim que Paulo adjetiva essas pessoas. Cuidado com esses cães. Eles estão pregando um evangelho deturpado. E aí Paulo então chama os filipenses a cuidarem disso, a trabalharem nessa maturidade espiritual. Como igreja, nessa maturidade espiritual, a igreja precisa avançar, precisa estar cada vez mais próximo de Cristo, mais parecido com Cristo. Então precisamos desenvolver essa salvação. A igreja precisava criar maturidade, não podia ficar mais só no leite. É isso que nós estudamos algumas semanas atrás, e na semana passada, Paulo, um pouquinho antes, ele tinha trazido a ideia de uma maratona, né? Então o crente está participando de uma maratona e ele tem um objetivo final, ele tem um prêmio que precisa alcançar, e por isso que ele não pode olhar para trás, ele precisa seguir para frente, olhando para frente. E aí, na última pregação, nós falamos a respeito do que Paulo diz, e ele dá aqui como analogia, como um exemplo, uma imagem de um viajante, de um peregrino, de uma pessoa que está caminhando e sabe qual é o seu destino final. Ele sabe que o céu é a sua pátria, e como viajante ele vai até os seus últimos dias, até o último dia da sua vida, buscando ser cada vez mais parecido com Cristo. E Paulo, nós citamos na semana passada, que Paulo dá exemplos daqueles que são inimigos da cruz, aqueles que não olham para essa viagem e não olham para o futuro, acham que tudo vai acabar aqui, nessa terra, quando na verdade existe muito a se viver na eternidade. E aí Paulo vai dizer que essas pessoas eram inimigas da cruz, pessoas que pensavam em si próprio, pessoas que pensavam nos prazeres da carne, nas coisas terrenas. E aí Paulo dá a sentença, o fim dessas pessoas é a perdição. Por outro lado, e aí ele termina o capítulo 3, citando aqueles cidadãos do céu, aqueles que caminham nessa viagem, entendendo que essa pátria não lhe pertence. Aqui, eles não fazem parte mais, mas fazem parte da pátria celestial, e por isso que precisavam viver de acordo com a pátria celestial. Nessa viagem, precisamos sempre estar olhando para o céu. E, meus irmãos, assim nós finalizamos o capítulo 3, e agora nós iniciamos o capítulo 4, onde Paulo vai fazer um aconselhamento, talvez o último aconselhamento espiritual aqui. E ele vai demonstrar justamente o seu amor, o seu cuidado para com os irmãos dessa igreja. Inclusive vai citar duas irmãs aqui que estavam passando por desentendimentos. E na sequência, ele vai tratar então daquilo que ele já tinha falado, do ladrão da alegria. Das pessoas que vivem preocupadas e isso acabam tirando a sua alegria. E aqueles irmãos em Filipenses precisavam confiar e depender de Cristo. Meus irmãos, nós sabemos que a preocupação, ela está vigente. A gente muitas vezes fica preocupado do que será da nossa vida. E o que Paulo vai trazer aqui é justamente um entendimento a respeito dessa preocupação que o crente não deveria ter, ou pelo menos buscar confiar em Cristo Jesus. Peço a gentileza dos irmãos não fecharem a Bíblia, porque a gente vai fazer uma exposição, então, a partir do verso 1. Veja que Paulo, então, termina o capítulo 3 de uma forma escatológica. Ele diz,
Nosso corpo será transformado, nós seremos glorificados, seremos parecidos com Cristo. Ali então na eternidade não haverá sofrimento, não haverá dor. Por quê? Porque nós teremos o nosso corpo glorificado e seremos como Cristo. Então Paulo termina o capítulo 3 olhando para esse futuro, quando Cristo voltar e ressuscitar todos nós, e nós estaremos eternamente com Ele. É com esse pensamento, é com esse entendimento que Paulo vai continuar aqui, a partir do verso 1. Portanto, meus irmãos, amados irmãos, de quem eu tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados. Então, Paulo, ele mais uma vez demonstra a sua alegria por essa igreja, a sua felicidade por essa igreja que sempre cooperou com ele, e ele chama essa igreja, esses irmãos, de amados, porque ele realmente ama os irmãos ali, ama essa igreja. E Paulo fala desse amor por essa igreja. E ele continua demonstrando o seu amor, não só dizendo, meus irmãos, que coisa mais linda, como vocês são bons e tudo mais. Não, ele, por causa desse amor de Paulo para com essa igreja, que ele diz aqui, né, a minha alegria, minha coroa, ou seja, quando eu olho para essa igreja eu fico feliz. Quando eu olho para essa igreja, eu agradeço a Deus por essa igreja, pelo que Deus tem feito nessa igreja, pelo que Deus fez nessa igreja. E por amar essa igreja, Paulo então faz aqui, lembrando mais uma vez, os irmãos, meus irmãos, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é que, pelo fato de vocês terem uma pátria que não é terrena, mas uma pátria celestial, onde vocês devem caminhar, onde vocês devem seguir, que não é aqui na terra, permaneçam firmes no Senhor. E aqui, meus irmãos, a figura do Senhor, para quem tem estudado com a gente desde o começo, sabe que essa palavrinha firmes aqui é aquela palavrinha usada para o soldado que não podia vacilar. O soldado que precisava estar acordado, o soldado que precisava estar atento para não vacilar. E é dessa forma que Paulo usa aqui, fiquem firmes, ou seja, fiquem atentos, fiquem vigilantes, cuidado. Nesse mundo onde nós estamos vivendo, nós precisamos ficar ligados, atenados com relação aos legalistas, com relação aos libertinos, que nós já estudamos aqui, mas fiquem firmes, não vacilem com as coisas terrenas. Aqui, meus irmãos, é uma exortação para nós também, como igreja. Muitos crentes andam totalmente desligados no mundo, e aproveitam e vão na onda do mundo, vivem da forma como o mundo está vivendo. Mas nós não podemos esquecer que nós não fazemos parte dessa cidade, nós não fazemos parte mais desse local, desse país, da terra. Nós fazemos parte de um reino celestial. E por isso nós precisamos viver de tal maneira que isso muda o nosso estilo de vida. Isso deve mudar os nossos passos. E por isso nós precisamos ficar firmes. E na sequência, Paulo faz aqui uma admoestação de duas pessoas que estavam vivendo de uma forma que não estava de acordo com o reino do céu. Mas Paulo, ele faz aqui de uma forma amorosa, de uma forma agradável, ele chama atenção. Verso 2, peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Aqui nós não conhecemos essas pessoas, nós não encontramos mais nada delas no restante da Bíblia, mas fato é que Paulo vai dizer até um pouquinho mais para frente aqui que elas eram unidas, e elas estavam ajudando Paulo. Então, Paulo faz uma petição aqui, ele diz peço ou rogo, ele enfatiza que essa ideia de unidade, ela precisa estar firme dentro da igreja. No mundo onde nós precisamos militar contra o nosso inimigo, que é o diabo, nós precisamos estar firmes como igreja. Nós não podemos perder tempo com a desunião. Esse mundo hostil, Paulo está chamando os crentes ali, porque provavelmente isso estava afetando também a igreja. Eles estavam perdendo tempo com coisas desnecessárias, e Paulo diz aqui que eles precisavam ter o mesmo modo de pensar, unidos, pensando no objetivo, focando no objetivo. Veja, meus irmãos, que a unidade parece ser uma questão muito séria para Paulo. Ele não fala só nesse versículo. Desde o capítulo 1, Paulo está falando, meus irmãos, estejam unidos. Pensem como Cristo. Use o tempo de vocês. Use o relacionamento de vocês para estarem cada vez mais parecidos com Cristo, pensando como Cristo. E com certeza Paulo ele via um grande perigo numa igreja desunida. E fato é, meus irmãos, para quem está numa batalha,
se está desunido, isso é fatal. A união ela é indispensável para quem está numa batalha. E nós já falamos de batalha aqui, que Paulo ele cita, ele dá também essa imagem de batalha, onde nós estamos tendo que batalhar contra os inimigos. E nosso inimigo, a gente sabe quem é. É o diabo, não é meu irmão. Não é a pessoa que está do meu lado. Mas veja que ele fala aqui mais uma vez. Primeiro ele fala, estejam firmes no Senhor. E agora ele fala de novo. No Senhor tenham o mesmo modo de pensar. É tudo para Jesus, é tudo para Deus. Tudo isso que nós fazemos em Jesus. Para o Senhor. Verso 3. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, aqui meus irmãos, esse companheiro de jugo no grego é uma palavrinha chamada sisijo. Talvez muitos teólogos vão dizer que esse era o nome da pessoa, né? Mas a tradução aqui está como fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Olha como Paulo relata a respeito dessas duas pessoas, dessas duas mulheres. Elas estavam com Paulo, elas estavam ajudando Paulo no evangelismo, na evangelização, na pregação do Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Vejam que certamente essas mulheres eram unidas. Paulo fala disso. Elas estavam juntas se esforçando, mas aconteceu algo que trouxe um desentendimento. E, meus irmãos, Paulo está falando aqui que essas mulheres, essa igreja, precisava ter uma mente parecida com Cristo, porque ela precisava pensar no reino eterno. E nós estamos aqui fazendo um ano de igreja. Nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui, o que a Bíblia fala com relação à união. Um ano ainda acho que não deu tempo dos irmãos se degladiarem, né? De ter as suas dificuldades. Mas nós estamos crescendo, nós estamos desenvolvendo. Nós não somos iguais. Nós vamos ter dificuldades sim. Mas eu já digo, eu sempre falo para os líderes, né, nós estamos aqui lançando os alicerces de Igreja Batista Reformada. Muita coisa ainda está para acontecer. E aqui está um alicerce que precisa ser lançado. Como Igreja de Cristo Jesus, nós precisamos estar firmes e unidos. E quando tiver desavença, quando tiver dificuldade, nós precisamos lembrar que precisamos pensar como Cristo. Que nós temos um alvo, que nós precisamos chegar lá. E junto como igreja nós vamos fazer isso. Porque como igreja nós ajudamos uns aos outros. Como igreja nós oramos uns pelos outros. Como igreja, quando alguém tropeça, a outra pessoa ajuda a levantar. Isso é igreja. É isso que nós como igreja precisamos estar focados. Firmes. No mesmo modo de pensar. O que Paulo está dizendo é que elas precisavam reater. Elas precisavam rever o relacionamento delas. Porque isso não compactuavam, não combinavam com a pátria celestial. Paulo pede isso no Senhor. Meus irmãos, eu peço também no Senhor. Rogo-vos, meus irmãos, tenhamos o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, passando para uma outra parte que Paulo vai começar a trabalhar aqui, ele vai reforçar que os crentes em Filipos, eles deveriam viver de forma alegre em todas as circunstâncias. E cabe a nós, como igreja, também seguir essas ordenanças que Paulo coloca aqui. Verso 4. Alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Mais uma vez, Paulo diz uma coisa que ele repetiu. Onde que é para se alegrar? No Senhor. A nossa alegria não está nas coisas. A nossa alegria não está na nossa família. A nossa alegria não está em pessoas que nós amamos, mas a nossa alegria deve estar no Senhor. Essa é uma carta chamada Carta de Alegria pela quantidade de vezes que Paulo cita essa palavra aqui. Ele fala inúmeras vezes da alegria. Por isso que é uma carta chamada uma carta alegre, a carta da alegria de Paulo. Porque Paulo, mesmo estando na situação que ele estava, mesmo ele estando preso, e meus irmãos, olha só, Paulo estava aqui prestes a receber a sentença dele. Se ele seria solto, ele seria morto. Ele estava aguardando. Imagine a pressão que ele devia estar vivendo. Mas mesmo assim ele olha para a igreja e diz assim, se alegre, porque eu estou feliz. E eu estou feliz no Senhor, independente das circunstâncias, independente das coisas que acontecem ao meu redor. Porque eu estou feliz no Senhor e da mesma forma vocês devem estar felizes no Senhor.
É importante a gente ressaltar que Paulo não está dando um conselho aqui, meus irmãos. Paulo está dando um mandamento do Senhor para nossas vidas. Alegrem-se, vivam alegres. E aqui, meus irmãos, é importante ressaltar que existem diferenças entre estar feliz e ser feliz. Não são todos os momentos, não é todo instante que a gente está alegre, a gente está feliz. Existem situações nas nossas vidas que tiram a nossa alegria. Paulo vai dizer aqui da preocupação, mas existem muitas outras coisas. Uma morte, uma perda do trabalho. Então tem momentos em que a gente não vai estar sorrindo. E também Paulo não está dizendo aqui que, independente de sorria. Está sendo demitido, fica sorrindo lá para o patrão. Não é isso não. O que ele está dizendo é que existe momentos, sim, que vamos passar dificuldades, mas a nossa alegria não está nessas coisas. A nossa alegria está no Senhor. O crente precisa viver alegre. Por quê? Porque isso é fruto do Espírito. A palavra de Deus diz que a alegria é fruto do Espírito. Então o crente precisa viver alegre. Onde está a sua alegria, meus irmãos? Você que veio hoje de manhã aqui, onde está a sua alegria? Ela está no Senhor, diante da dificuldade, como Paulo, preso, esperando a sua sentença sair, e a sua alegria no Senhor. Verso 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Moderação aqui, meus irmãos, é a palavra usada para integridade, bondade, generosidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se vocês têm essa alegria, se vocês têm essa generosidade, se vocês são íntegros, vocês precisam mostrar às pessoas. O mundo precisa ver essa integridade em vocês, precisa ver essa bondade, precisa ver essa generosidade em vocês. E, meus irmãos, aqui, não acho que isso está distante, porque hoje existem igrejas, existem grupos, comunidades que se distanciam do mundo totalmente. Existe nos Estados Unidos, Hamish, não lembro o nome, de um grupo, uma comunidade que é totalmente apartada do mundo. Eles não se misturam. Eles vivem uma comunidade entre eles, eles não podem se misturar. Mas veja como é o contrário do que Paulo está falando. Que a moderação de vocês, que a integridade de vocês, a alegria de vocês, seja conhecida por todos. A igreja deve refletir a Cristo no mundo, porque lembrem-se que nós somos filhos de Adão. Uma comunidade, uma humanidade totalmente corrompida. Em Cristo Jesus, nós nascemos de novo. Paulo vai dizer em Efésios que nós não fazemos mais parte desse reino, nós somos cidadãos de um outro reino, de um reino celestial. E é esse reino que é o exemplo daquilo que Deus desejava para a humanidade. E nós, como igreja, nós precisamos mostrar para o mundo como deveria ser o mundo. A igreja deve ser o exemplo do que o mundo deveria ser. E por isso que, se existe intriga entre nós, se existe a preocupação, se não existe alegria, qual é a diferença do mundo? Como que o mundo olha para a igreja e vê algo diferente nela? Vê o exemplo do que o mundo deveria ser. Vê o exemplo do que Deus tinha escolhido para a humanidade. Mostre isso para o mundo. A integridade de vocês seja conhecida por aqueles que estão ao seu redor. E diz Paulo, perto está o Senhor. Meus irmãos, os teólogos, eles têm um entendimento diferente, alguns teólogos têm um entendimento diferente desse perto está no Senhor. Alguns vão dizer que Paulo está falando perto está o Senhor de uma forma escatológica, mais uma vez dizendo aqui, Jesus está voltando. Fiquem atentos, demonstrem a alegria de vocês, vivam alegres no Senhor, porque perto está o Senhor, a volta do Senhor está próxima. Então você pode usar isso de uma forma escatológica, entender de uma forma escatológica, ou pode usar o entendimento que Calvino, por exemplo, tem a respeito desse termo, que é eu também que sigo aqui. Paulo dizendo que perto está o Senhor no sentido de que Deus está próximo de nós. Isso é tão importante entender, porque o que vai se seguir aqui é justamente o crente precisa ter entendimento de que Cristo está perto, que Deus está perto. Ele não deixou a gente, foi para o céu e deixou aqui, vivam da forma como devem viver. Não, Deus está próximo. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos, porque é poderosíssimo a gente entender ter esse entendimento de perto está o Senhor. Porque nosso Deus é um Deus transcendente,
mas é um Deus imanente. Eu explico. Deus é transcendente no sentido de que nada pode conter Deus. Nada. O universo não pode conter Deus. Deus é maior do que o universo. Deus é maior do que todas as coisas criadas. Nada pode conter esse Deus. Então ele está tão distante no sentido de poder, de grandeza. Ele é tão grande, ele é tão transcendente, que nada, não existe nada que pode conter o nosso Deus. Ele é transcendente, ele é poderoso, ele é grande. Mas ele é um Deus, a Bíblia fala que ele é um Deus imanente também. Ele é um Deus que está tão próximo, mas tão próximo, que conhece todos os seus pensamentos. Que não existe um lugar que ele não esteja, porque ele é um Deus onipresente. Não existe nada que ele não conheça, porque ele é um Deus onisciente. Não existe nada que ele não possa fazer, porque ele é um Deus onipotente. Essa imanência de Deus é o que nos gera alegria, porque é a imanência de saber que Deus está tão próximo, que ainda que a palavra não saia da minha boca, ele já sabe todas elas. Esse é um Deus próximo. Entenda, meus irmãos, a importância disso para o que vai seguir a partir do verso 6. Por esse motivo, não fiquem preocupados com coisa alguma. É isso que Paulo está dizendo. A palavra aqui, preocupado, é merinate, que significa ansioso, preocupar-se. E a palavra preocupar já diz tudo por si só. Pré-ocupar. É você se ocupar a sua mente, você ocupar o seu tempo antes daquilo acontecer. É preocupar a sua mente a algo que ainda não aconteceu. Meus irmãos, tem gente que sofre isso duplamente. Porque tem pessoas que, quando supõem vir a acontecer, ela está se preocupando. E quando acontece, ela tem que se preocupar também. Se preocupam duplamente. Pessoas que não conseguem conter a sua preocupação. E, meus irmãos, é importante aqui eu destacar que existem tipos de ansiedade. Tá? Eu não posso dizer, se você é ansioso, você está em pecado. Porque nós sabemos que existem tipos de ansiedade. Existem ansiedades que são patológicas, que precisam de atendimento médico, precisam de medicina. Por isso que é importante, né, existir uma avaliação correta. O pastor não pode chegar e dizer assim, não, isso aí é espiritual, expulsar o demônio aqui. Não, precisa ser trabalhado. Tem preocupações que são, às vezes, falta de vitaminas, questões químicas. A gente entende. Spurgeon, ele tinha depressão. Inclusive, a depressão de Spurgeon foi tão profunda que diz que isso gerou gota nele. Né? E Spurgeon, ele tinha motivos para ficar preocupado também, porque a sua esposa era doente. Ele tinha que cuidar também, dedicava quase todo o seu tempo para cuidar da sua esposa. Mas Spurgeon tinha depressão, e certamente, acho que ninguém se arriscaria a dizer aqui que Spurgeon não tinha fé. Porque existe, sim, tem esse lado patológico, mas existe a preocupação, que é a falta de confiança em Deus. É dessa que Paulo está tratando aqui. A preocupação com a comida, com a vestimenta, preocupação com o dia de amanhã. Eu estava lendo essa semana Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra. Ele disse que quando ele se sentia preocupado, ele lembrava de um senhorzinho que no seu leito de morte chegou para ele e falou assim, eu vivi minha vida inteira sem paz, porque eu me preocupava muito. E hoje, finalmente, eu olho para trás e vejo que eu me preocupei com tantas coisas que não aconteceram. E a maioria das coisas não aconteceram. E aí o Winston Churchill disse que ele lembrava disso, porque viveu sem paz. E a maioria das coisas que ele estava preocupado não aconteceu. E é assim que muita gente vive hoje. Pessoas preocupadas, vivendo a preocupação de coisas que podem vir a acontecer. Preocupados com o trabalho, preocupados com o emprego. Será que vai ter uma mudança aqui radical? E aí fica preocupado, não dorme. Quantas pessoas deixam de dormir? Justamente por causa da preocupação. É assim que vivem muitos crentes, preocupados, deixando escorrer a vida. Deixando a sua alegria no Senhor de lado, não dormem, comem demais, chegam a extremos. Fato que essa falta de fé, meus irmãos, demonstra muitas vezes incoerência ao crente.
Você quer ver? Nós cantamos aqui que Deus é poderoso, Ele é santo, onipotente. Nós cantamos que Deus é soberano, que Deus é fiel, que Ele é justo. E aí saímos daqui, ai meu Deus, lembrei que tem algo aqui que está me incomodando e eu já não durmo mais. E cadê a soberania de Deus? Cadê o entendimento teu de que Deus cuida de todas as coisas? Aquilo que você declarou com a sua boca. Que Deus é amor, que Deus é bom, que Ele não deixa nada faltar para os seus filhos. Muitas vezes vivemos nessa incoerência. Desdizemos coisas com nossa boca, aquilo que nós professamos. Nos preocupamos muitas vezes porque priorizamos determinados valores ao invés de outros. Damos muita atenção a coisas que nós não deveríamos dar tanta atenção assim. As coisas de Deus nós deixamos do lado. As coisas do Senhor nós deixamos em segunda categoria. Trabalho, aparência, você sabe o que tira aquilo que tira a tua paz, que te deixa preocupado, você sabe. E esse não parar de se preocupar por algo que você não pode muitas vezes fazer é falta de fé, é perda de tempo, é energia gasta, é perda de saúde e principalmente é perda de alegria que poderia ser usufruída se você tivesse uma mente voltada para o reino do céu. Lembrando que a sua pátria não está neste mundo. Não vivam preocupados. Isso é uma ordenança, meus irmãos. Não é um conselho de Paulo. É uma ordenança. Devemos buscar sempre a Deus. E Paulo fala como. Veja que Paulo, ele traz a exortação, mas ele diz também como nós devemos fazer isso. Mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Ou seja, voltem seus olhos para o céu, para o alto, de onde vem o socorro. No momento da preocupação, no momento da angústia, você olha para Deus, não olha para as coisas do mundo, não olha para as coisas terrenas, mas fale com o Pai que está no céu. Foi o que Pedro disse lá em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Esse é o nosso Deus, que não deixa nada faltar. O Deus que cuida, que zela por nós, que somos filhos dele. Mais uma vez aqui, como podemos fazer isso, Paulo? Olha o que ele diz, ele nos ensina. Pela oração, pela súplica, com ações de graça. É assim que nós nos achegamos diante do trono da graça, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, por meio da oração. Essa é a forma reverente de chegar diante de Deus e pedir a Ele. Meus irmãos, no tempo de pandemia, a Carol sabe muito bem disso, porque ela compartilhou comigo esse tempo, mas no tempo de pandemia, eu fiquei muito preocupado durante muito tempo com relação, e acho que todos, né, com relação ao vírus, com relação a você pegar e poder acontecer de morrer. E eu lembro que eu nunca havia sentido falta de ar. E no tempo da pandemia eu comecei a sentir falta de ar. E a Carol, ela diz, brincando comigo, tirando sarro de mim, porque eu levantava, abria a janela e ficava na janela, esperando, porque eu sentia falta de ar e era muito estranho para mim. Eu estava com Covid e estava desesperado, estava preocupado. A preocupação estava tomando e estava me deixando sem dormir, noites sem dormir, preocupado. Vai que eu durmo aqui, acaba o ar e eu estava preocupado. Era a minha preocupação. E isso, meus irmãos, estava indo, e aqui eu digo para vocês, olha o que é preocupar, é se ocupar com uma coisa que não está acontecendo, uma coisa que não aconteceu. Porque quando eu fiz, de curiosidade, eu fui fazer o teste do sangue, para ver se eu já tinha tido Covid. E nunca tinha pego. Então eu fiquei várias noites sem ar, né, porque eu estava preocupado. Mas eu lembro de uma noite em que eu levantei, tive isso de novo, levantei, coloquei a cabeça para fora, respirei, voltei, deitei. Mas naquela noite, assim, foi muito claro para mim, eu falei assim, Senhor, se acontecer algo comigo, se acabar a minha vida aqui, eu sei para onde eu vou. Eu sei qual é o meu destino final, porque eu estou preocupado com isso, meus irmãos. Aquela paz, ela foi extraordinária, e Paulo vai falar dessa paz, eu vou falar daqui a pouco a respeito dessa paz. Mas foi uma paz tão boa, que eu nunca mais senti falta de ar. Eu não deixei mais de dormir, por causa que eu estava com falta de ar. Foi um entendimento tão certo de que, se acontecer alguma coisa,
eu estarei na glória com o Pai. Mas veja que a preocupação, ela consome a gente. Ela acaba com a nossa alegria, que deve estar diante do Senhor. É por isso que crente tem a sua alegria no Senhor. E aqui nós fazemos isso pela oração, pela súplica. A súplica é clamor. É o momento em que você ora para Deus por algo que você não quer que aconteça. Você ora para Deus para que Deus te dê paz, né? Para que algo não aconteça. E o clamor é quando aconteceu. É quando você fala, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu refrigério. Eu preciso de uma porta aberta. Eu estou necessitando. Então você clama ao Senhor através da súplica. E tem mais uma forma de como nós ficamos longe da preocupação e mais perto de Deus, através da ação de graças. Os irmãos que participam com a gente na quinta-feira, nós estamos experimentando justamente isso no nosso encontro de oração online. Porque nós temos um momento de exaltação a Deus, onde nós exaltamos, louvamos ao Senhor. Nós temos um momento de agradecimento a Deus por aquilo que nós pedimos na semana passada, nos outros dias, que nós estávamos colocando diante de Deus, e a gente ali compartilha o que Deus tem respondido através das orações, as respostas que Deus tem dado às nossas petições. Isso faz parte da vida do crente, tem que fazer parte da vida do crente, porque, meus irmãos, a ação de graça nos lembra que Deus sempre nos atende. Muitas vezes a gente fica preocupado, esquecemos de quantas vezes nós oramos e Deus respondeu às nossas orações. A oração de graça, ela nos lembra que Deus nos ouve. Se nós estamos vivos, é porque Deus derrama a sua misericórdia, a sua graça sobre a nossa vida. A oração de agradecimento é a oração que a gente entende que Deus não esquece de nós. E aí, meus irmãos, verso 7, para encerrar, Paulo diz que diante de tudo isso, no Senhor, colocando o seu pedido diante do Senhor, agradecendo, suplicando ao Senhor, você vai deixar de se preocupar. E ainda mais, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, façam isso, não fiquem preocupados, agradeçam, sejam alegres, peçam diante do Senhor, se coloquem diante de Deus. E meus irmãos, eu quero falar para vocês, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Existe uma diferença entre paz com Deus e paz de Deus. Paz com Deus, todo aquele que creu em Jesus, todo aquele que foi regenerado, nasceu de novo, entregou a sua vida a Cristo, fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, todos esses têm paz com Deus. Porque não vivemos mais debaixo da ira de Deus. Isaías 57, 21 diz, para os ímpios não há paz. Em Romanos 5:1, Paulo disse, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus. Significa que aquela ira que nos condenava, aquela ira que nos levava para o inferno, a condenação que nos levava para o inferno, ela foi derramada sobre Cristo. E nós que éramos inimigos de Deus, nós não podíamos nos chegar a Deus e muito menos obter a salvação por nós mesmos. Agora, por meio de Cristo, nós somos salvos e nós temos paz com Deus. Paulo diz por meio de Cristo Jesus. Então, paz com Deus, meus irmãos, se você entregou a sua vida a Cristo, se você nasceu de novo, a paz com Deus você tem. E agradeça a Deus por isso mesmo, porque é essa paz que nos levará a viver eternamente com Deus, eternamente no céu. Mas existe a paz de Deus, que é a tranquilidade, que é a confiança de que nosso Deus está no controle de todas as coisas. E Paulo fala dessa paz de Deus, é aquela que nos leva a descansar nele, como o salmista disse lá em Salmos 4:8, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É essa paz que deve acompanhar-nos. Essa confiança em Deus, essa dependência de Deus, somente o crente pode ter essa paz. E mais uma vez aqui, sabe por quê? Porque a paz é fruto do Espírito. Faz parte do fruto do Espírito. Essa paz do Senhor em nossa vida, essa paz que Paulo diz aqui que excede todo entendimento, e meus irmãos, realmente, até para nós às vezes é difícil.
É uma paz que o mundo não sabe explicar. É uma paz que os romanos não sabiam explicar no momento em que Paulo estava sendo torturado ali. E ele estava louvando a Deus. É a paz que os mártires, quando estavam sendo torturados, estavam prestes a morrer, louvavam a Deus com alegria, oravam a Deus. E certamente os romanos, na hora que eles estavam fazendo aquilo, eles falavam: o que está acontecendo? Era para estar sofrendo, era para estar chorando. E se estão chorando de alegria. Como assim? Isso não dá para entender. É essa paz que excede todo entendimento. É a paz da confiança no Senhor, de se deleitar no Senhor. Você acha que o mundo consegue compreender isso? Veja o efeito dessa paz aqui que Paulo vai dizer. E essa paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Aonde? Em Cristo Jesus. Olha mais uma vez, em Cristo. É onde está depositada a nossa paz. A Bíblia costuma dividir a alma do homem quanto à questão de fragilidades em duas partes, a mente e o coração. A mente significa o entendimento, a compreensão, e o coração é onde estão as nossas disposições, as inclinações. E esses dois termos, então, eles concluem a totalidade da alma. E o que Paulo está dizendo aqui é que a paz do Senhor, ela guardará o nosso coração e a nossa mente. Olha Paulo usando mais uma vez o termo militar aqui, guardará, que significa proteger. E Paulo estava sendo protegido justamente por um guarda romano. Ele não poderia sair da sua prisão porque ele sabia que tinha um guarda ali. Eu fico imaginando Paulo escrevendo e usando essas palavras. Daquele que guarda, daquele que está ali cuidando. É a mesma palavra que Paulo usa aqui. A paz de Deus no Senhor guardará o nosso coração, protegerá. A paz de Deus nos protegerá da preocupação. Essa paz atenderá a nossa necessidade, a necessidade do nosso coração. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você for trabalhar no original, o significado, a tradução, ela é muito mais precisa. Ali está dizendo: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Algumas traduções já estão fazendo isso. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Ou seja, pode acontecer que falte uma coisa ou outra. Pode ser que a gente esteja num momento de angústia, de dificuldade. Mas eu não vou sentir falta porque o Senhor é meu pastor. É Ele quem cuida de mim, é Ele que cuida das minhas coisas. É nele que está confiado o meu coração. O Senhor é meu pastor e o pastor faz o quê? Ele cuida das suas ovelhas. Nós precisamos entender que fazemos parte. Somos ovelhas do nosso pastor, do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz guardará o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu finalizo dizendo que jamais podemos esquecer dessa paz. Como crentes em Cristo Jesus, essa proteção em Cristo Jesus, Paulo não cansa de dizer que tudo está em Cristo. E por isso que nós precisamos ter essa paz, precisamos ter esse domínio e colocar diante de Deus as nossas preocupações. Eu quero concluir com o resumo prático do que nós estudamos aqui. O primeiro deles, precisamos permanecer firmes no Senhor. Esse é o papel nosso como crentes em Cristo Jesus, como igreja, a nossa fé, a nossa vida em Cristo. Nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar de pé, firmes a tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Como igreja, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Precisamos ter o mesmo modo de pensar, a mente de Cristo. Não perca isso de foco, meus irmãos. Quando você tiver, de repente, alguma dificuldade com seu irmão, não perca isso de foco. Tenha a mente de Cristo, busque a mente de Cristo, ser mais parecido com Cristo. Pregar o Evangelho, cuidar uns dos outros, edificar, ajudar, levantar o irmão quando ele está caído, rumo a esse alvo, a essa pátria celestial, e nós estamos juntos para isso. Ponto 2, precisamos nos alegrar no Senhor. Então, nós permanecemos firmes no Senhor, nós nos alegramos no Senhor, nossa alegria deve estar não nas coisas deste mundo, mas somente no Senhor, porque as coisas deste mundo geram preocupação e muitas vezes roubam a nossa alegria no Senhor. E para estarmos sempre atentos, renovados, precisamos
buscar a esse Deus em oração, súplica e ação de graça. Alegrem-se no Senhor. E por fim, estejam seguros no Senhor. Entendam que estamos seguros no nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Ele protege o nosso coração, Ele protege a nossa mente de tudo que é perverso. Ele protege o nosso coração da preocupação. Se você está com a sua paz no Senhor, meu irmão, você vai ver essa preocupação ficar cada vez menor. Porque a sua paz não depende das coisas do mundo, mas a sua paz está somente no Senhor. Que como igreja possamos colocar em prática essas ordenanças do Senhor. E estarmos cada vez mais, e sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Amém?